quantidade gigantesca de folha de Fandis, e o estanho passou a ser um mineral absolutamente essencial para os padrões de consumo da modernidade industrial. 3 locais, 2 bolivianos e um argentino. Um boliviano chamava-se Patinho, outro boliviano chamava-se Aramaio, e o terceiro se chamava Rothschild, mas não é o Rothschild francês, é um Rothschild com H, argentino. Os 3 começaram a explorar as minas de estanho do Potosí. Se converteram nos controladores mundiais do estanho. E foram tão bem sucedidos os 3, que os 3 unidos saíram da Bolívia, compraram as refinarias de estanho na Inglaterra, no início do século XX, compraram as jazidas de estanho da Malásia, e ainda hoje o Trust Mundial do Estanho é dominado pelos netos de Patinho, Aramaio e Rothschild. E a Bolívia? A Bolívia ficou sem nada, absolutamente sem nada. Porque no auge, ali no início do século XX, exportava 70 bilhões de libras esterlinas. E todas as importações da Bolívia eram 7 bilhões de libras esterlinas. As 3 famílias controlavam mais de 60 milhões de libras esterlinas. Estamos falando da Libra-Ouro, para vocês terem uma ideia do que foi a fortuna do cartel do estanho. Para a Bolívia ficou o quê? Uma das nações mais miseráveis do planeta. Vocês precisam até se lembrar que, num determinado momento, foram os mineiros bolivianos, leiam-se, os mineiros do estanho, que lideraram o que foi uma experiência socialista que não deu em nada. Porque logo depois o FMI foi chamado para assistir a Bolívia. E a Bolívia continuou sendo a Bolívia. Bom, por que eu estou começando com a Bolívia? Porque eu vou agora começar a fazer flashes do Brasil atual. Primeiro, eu vou fazer o flash do Brasil atual começando por Dom Pedro II. Porque Dom Pedro II deu as cartas patentes a 2 cervejarias. Uma que chamava-se Antártica Paulista e outra chamava-se Brahma. A Brahma é importante porque foi, inclusive, o arquivo da Brahma que permitiu reconstituir um pouco o mercado de escravos do Brasil da segunda metade do século XIX. Ela terceirizava e alugava escravos. Por razões que eu não sei explicar, a Antártica e a Brahma cresceram, foram engolindo todas as cervejarias pequenas, e a partir do Estado Novo, com apoio decisivo da CREA e do Banco do Brasil, se constituíram nas 2 grandes produtoras de cerveja no Brasil. Tão bem-sucedidas que Brahma passou a ser sinônimo no vocabulário popular de cerveja. Me dá uma Brahma aí de marca Skol. Muito bem. Empresas de capital aberto foram sendo sempre apoiadas pelo Estado brasileiro. No BNDES, quando presidente, mandei fazer um inquérito interno para saber quantas vezes o BNDES havia apoiado Brahma e Antártica de 1960 de 1980 até o ano que eu era presidente. 2.000 operações de financiamento. 2.000, meus senhores. Aliás, a Brahma se fundiu com a Antártica e foram tão grandes que puderam comprar a maior cervejaria argentina. E por coisas da astúcia empresarial brasileira, 3 brasileiros que são donos do Grupo Garantia assumiram o controle acionário do Grupo Ambev, nascido da associação entre Antártica e Brahma. Em 2004, o Grupo Ambev virou belga. Os 3 brasileiros passaram a ser milionários. Milionários não, bilionários belgas. Eles trocaram o controle da Ambev brasileira, que por sua vez já controlava a Quilmes argentina, por uma popuda participação acionária na Interbril, que é a maior cervejaria belga e a maior cervejaria do mundo. Passaram a ser minoritários dentro da Interbril.
Ambev passou a ser de propriedade da Interbril. Por isso eu digo que o senhor Sucupira, que é um deles, eu não sei o nome dos outros dois, passaram a ser belgas. Houve um processo de belgificação de uma empresa que durante 100 e tantos anos foi nacional e teve o apoio do Estado Nacional Brasileiro desde os tempos de Pedro II. Eu considero um crime de lesa pátria o que esses rapazes fizeram. Porque a única consequência para o Brasil é a seguinte: eles agora são proprietários de uma fortuna em euros, não mais uma fortuna em reais. E os seus dividendos agora terão que ser pagos em euros. Por quê? Porque agora a Interbril, todos os anos, recebe uma remessa de euros pela distribuição de dividendos que a Ambev faz. Então, eles recebem lá fora em euros. Eles eurificaram o seu patrimônio. Mas não foram só eles, não. Outro grande grupo nacional chama-se Gerdau. Começou pequenininho no Rio Grande do Sul, depois, em algum momento, foi siderúrgica rio-grandense, competiu sempre com a Belga Mineira, fazendo vergalhão, ferros redondos, cresceu, e hoje é controlada por uma fundação cuja sede está em Amsterdã. E ela é uma empresa extremamente bem-sucedida. Ela já comprou uma porção de siderúrgicas no mundo inteiro e agora está comprando uma na China e outra na Índia. Companhia Vale do Rio Doce. Segunda maior empresa brasileira. Não sei até quando será brasileira. Quando o presidente do BNDES, eu evitei que ela virasse binacional, comprando um lote de ações que era decisiva para o controle da companhia. Porém, a política do governo Fernando Henrique, continuada pelo governo Lula, é de transferir para ADRs em Nova York frações crescentes das ações das companhias brasileiras. Por exemplo, o Banco do Brasil está agora sendo convertido em ADR na Bolsa de Nova York. A Petrobras já tem a maior parte do seu capital em ADRs em Nova York, porque como praticamente o grosso das preferenciais da Petrobras já lá está, e um pedaço grande das ordinárias. A Vale do Rio Doce continua, por causa dessa decisão do BNDES tomada em 2004, continua sendo uma empresa brasileira. Porém, ela quer ser uma mineradora à escala mundial. Ela quer competir com a Anglo American e com a Billington. Então, o problema dela é ser mineradora. Ela não é mais uma empresa estratégica para o Brasil. Quando empresa estratégica para o Brasil, ela foi fundamental, por exemplo, para abrir eixos de integração brasileiros. O último dos mais importantes foi o eixo Carajás. Porém, agora, ela, para ser mineradora, ela acha mais interessante explorar níquel no Peru e no Canadá, eventualmente diversificar suas operações pela Mongólia, etc. E foge como o diabo da cruz de ter operações siderúrgicas integradas. Então, ela era a controladora da Companhia Siderúrgica Tubarão, que é a mais eficiente siderúrgica do mundo, produtora de aços semi-acabados. Vendeu o controle para Arcelor, grupo francês da Belga Mineira, para assumir o controle da KM. Ela reduziu sua participação na cadeia metalúrgica, que era importante para o Brasil manter uma posição firme no setor siderúrgico mundial, porque o doutor Fernando Henrique privatizou a siderurgia fragmentando, enquanto que a tendência da siderurgia era aglutinar, então criou uma opção de grupinhos fracos. O último que vai virar alguma coisa não brasileira vai ser a CSN. Anda louca para virar inglesa e trocar o seu controle com a Coros inglesa. O que eu estou querendo dizer aos senhores é o seguinte: os grandes grupos nacionais sobreviventes, não são muitos,
estão virando grupos transnacionais, estão ganhando perfis de multinacionais. Eu, na verdade, podia continuar aqui fazendo referência a um fenômeno que muita gente tem dito por aí, uma coisa com que eu não concordo, que está havendo uma reprimarização da economia brasileira. Certamente houve uma desindustrialização relativa do Brasil. O Brasil chegou a ser a 8ª economia industrial do mundo, hoje é a 13ª, segundo o Cossenza, professor da COP, é a 15ª. Eu prefiro ficar em 13ª para não ficar tão acabrunhado. Mas, em termos relativos, a indústria perdeu posição dentro da economia brasileira. E cresceu o peso relativo do setor agropecuário, agroindustrial. E aí, alguns dizem assim, o Brasil está voltando a ser primário. Porém, vejam bem, não é um retorno à República Velha, porque a República Velha era melhor do ponto de vista da nacionalidade. Eu vou comparar o café com a soja. A economia do café era a República Velha. A fazenda de café era tipicamente o quê? Uma empresa agrícola nacional. O café era transportado para a Planalto Paulista por 3 ferrovias. A Sorocaba, a Mogiana e a Paulista Estrada de Ferro. Todas 3 de capital nacional. 2 delas de empresários do café e uma delas do governo de São Paulo. Embarcava pelo Porto de Santos, cuja empresa era a Companhia Docas de Santos, criada pela família Graffrey e pela família Guingue, ambas famílias brasileiras. Então a infraestrutura do café era nacional. Os bancos eram nacionais que financiavam o café. E os exportadores eram nacionais. A semente era aperfeiçoada pelo agronômico de Campinas, que criou as variedades de alto desempenho cafeeiro. Se os senhores quiserem comparar a soja com o café, vão verificar que nós da soja estamos muito piores do que na época do café. Porque a fazenda de soja continua sendo nacional. E o caminhão que recolhe a soja até um ponto logístico mais importante é também nacional. Acabou o nacional. Porque o maquinário agrícola da soja é todo ele multinacional. Os fertilizantes poderiam ser da Petrofértil, mas com a privatização do Dr. Fernando Henrique, os fertilizantes estão todos na mão de grandes grupos internacionais. 1/4 do café é financiado diretamente por bancos estrangeiros. As operações de arbitragem se dão na Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago. 4 empresas exportam todo o café, toda a soja brasileira. Nenhuma delas é nacional. É a Bunge, é a Dreyfus, Monsanto e Cargill. Nenhuma é nacional. A semente foi da Embrapa. Foi a Embrapa que criou, inclusive, a soja tropical. Era uma planta de clima temperado, ela converteu numa planta de clima tropical. Mas a Embrapa está sendo sucateada. Quem controla a semente da soja hoje é a Monsanto, que não é nacional. Então, não pensem que pelo fato da indústria ter declinado em posição relativa e a soja ter prosperado, que nós voltamos à República Velha, não. Saudosa República Velha. Saudosa em que termos? Em termos de projeto nacional. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. As elites brasileiras sempre foram, usando a frase do Dr. Ulisses Guimarães, insaciáveis. Sempre foram ávidas, sempre foram inteiramente desatentas em relação ao povo nacional brasileiro. É uma elite que, tendo feito a abolição da escravatura de uma maneira impressionante, depreciando inteiramente o valor do escravo, nenhum partido político da República Velha no Brasil usa a palavra escravo ou liberto nos seus programas. Nem o Partido Comunista, em 22. É uma coisa impressionante. É como se não existisse. Não se fala nisso. Não se fala em povo. Quer dizer, quando um líder como Getúlio Vargas se preocupou com o povo,
a Universidade de São Paulo se preocupou em criar uma categoria chamada populismo, que não se explica que historicamente surgiu pelas camponeses ultra-revolucionários da esquerda social-democrata da Rússia czarista e por movimento de pequenos agricultores no hinterland norte-americano. Mas o VEFOR e a USP, com a grande preocupação de estigmatizar Vargas, criaram uma categoria chamada populismo, que englobou Vargas e Perón, e que agora a imprensa neoliberal usa para carimbar qualquer brasileiro que tenha qualquer preocupação com o povo. Quem tiver qualquer preocupação com o povo no Brasil é populista. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo o seguinte, que a elite brasileira nunca foi populista, nunca teve a menor preocupação com o povo. Nunca teve a menor preocupação com o povo brasileiro. Nunca se preocupou com a inclusão social do povo brasileiro. Mas sempre se preocupou, no passado, com as forças produtivas nacionais. Por quê? Porque a economia do café era perfeita para defender seus interesses. Quando deu a crise histórica do café, ela deu sustentação à política de desenvolvimento industrial. As elites brasileiras foram industrializantes e industrialistas. Aliás, se nós começarmos a procurar os nomes dos grupos nacionais, vamos verificar que muitos deles estavam junto de Roberto Simons nas brigas pela ideia do desenvolvimento industrial. A ideia do desenvolvimento industrial foi uma ideia que empolgou a elite brasileira. Porém, a elite atual continua sendo igualzinha do passado. Não dá bola para o povo, mas agora também não dá mais bola para o desenvolvimento das forças produtivas. Ela não está nem aí, porque é a única explicação possível para os 25 anos de estagnação da economia brasileira. É porque a elite brasileira não quer desenvolvimento das forças produtivas, quer desenvolvimento da sua riqueza pessoal. Por que o homem da Ambev está interessado em que o Brasil se desenvolva? Ele já se desenvolveu tanto que pode virar belga. Não precisa mais ter escritório em São Paulo, pode ter escritório em Bruxelas. Por que o doutor Gerdau vai querer desenvolver de novo, se ele já é uma potência mundial e já produz mais aço fora do Brasil que dentro do Brasil? Por que, senhores? Por que a elite brasileira vai se preocupar com o desenvolvimento das forças produtivas nacionais? Mas ela está numa ótima. Por quê? Primeiro, sua riqueza hoje é toda ela em equivalente internacional. Não é mais uma riqueza tupiniquim. Os ricos e muito ricos no Brasil, hoje são donos de patrimônios que têm cotação internacional. Aliás, depois que consegue registro da DR em Nova York, passa a ser o quê? Primeiro time mundial. Tupiniquins, mas o Patinho é primeiro time mundial. E a Bolívia não é nada. Entenderam? Por que eu comecei com a história do estranho da Bolívia? Você acha que em algum tempo o Gerdau vai se preocupar mais com o Rio Grande do Sul? Não há nenhuma razão para isso. Nenhuma. O epicentro da elite brasileira hoje já não é mais o Brasil. Você sabe que muitos dos sujeitos que eu conheço da elite brasileira estão mandando seus filhos e seus netos estudarem já no ciclo médio no exterior. Sabe por quê? Não é porque o ensino é melhor, nem é porque tem medo de rapto, não. É porque querem que ele estabeleça uma rede de relações com os filhos das elites mundiais que estudam nesses centros fora do país. Aliás, nós temos aí o IBMEC para formar economistas que só pensem no mundo e não pensem no Brasil. O que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: não havia para a elite brasileira a categoria povo, continua não havendo. Mas agora não há mais a categoria nação para a elite brasileira. Não há. A elite brasileira só se interessa no Brasil como um espaço de aplicação financeira. Aí ele é perfeito. Porque quando nós pagamos o mais alto juro do mundo,
Nenhum país ganha da gente, nós, na verdade, pagamos mais que o dobro do juro real do segundo país colocado, que é, segundo alguns, a Turquia, segundo outros, a Hungria. A elite brasileira vive um estado paradisíaco, que é o seguinte: ela constrói recursos importantes no exterior e aplica como capital estrangeiro no Brasil. Então, goza de todas as imunidades e proteções do grande irmão e, ao mesmo tempo, desfruta da taxa de juros repugnantemente alta do Brasil. Por isso é que ninguém mexe na taxa de juros. Se a elite brasileira tivesse interessado em desenvolvimento das forças produtivas, não haveriam esses juros repugnantes que são praticados no país. Eu não sei se os senhores têm uma ideia das magnitudes da repugnância. O governo Lula pratica, e é necessário até elogiá-lo por isso, o que é o maior programa de transferência de renda do planeta, do ponto de vista de famílias. Ano de 2005 terminou o ano com o programa Bolsa Família, cobrindo 8,7 milhões de famílias. Esse ano deve terminar o ano com 11 milhões e pouco de famílias. E é uma coisa admirável. Por quê? Tem uns bobos que dizem assim, é melhor ensinar a pescar do que... Não. Primeiro que quem tem fome precisa comer peixe. Senão não consegue nem aprender a pescar. Segundo, é preciso demonstrar que há peixe no rio, às vezes no mar. Então, se nós temos um compromisso mínimo, é fome zero mesmo. Está certíssimo o programa. Só que eu queria dar a vocês um número. Esse ano vai custar 7 bilhões o programa de Bolsa Família. 7 bilhões de reais. Esse ano, o Banco Central e o Tesouro vão pagar 163 bilhões de juros de dívida pública. Quero dizer uma coisa aos senhores. Quem recebe esses 163 bilhões? A elite brasileira. As estimativas feitas pelo professor Postman, e eu confio muito nelas, porque elas foram feitas com uma informação que normalmente não é franqueada ao público e que ele pode ter acesso, dão que de 70% pelo menos dos juros pagos vão no máximo para 20 mil famílias. Então, 70% de 163 bilhões significam que esse ano mais de 100 bilhões serão entregues a 20 mil famílias, em relação aos 7 bilhões que são entregues a 11 milhões de famílias. O maior Bolsa Família do planeta não é o Bolsa Família para os pobres, é o Bolsa Família para os muito ricos e ultra ricos, feito pelo governo dos trabalhadores. É uma indecência! Mas a imprensa trata isso de uma maneira muito elegante, chama de investimento. Investimento é o ato pelo qual se amplia a capacidade de produção ou se modifica a capacidade de produção em um país. Aplicação financeira é a compra e venda de um ativo real ou nominal existente no país. Aquisição de títulos de dívida é uma aplicação financeira. A pergunta relevante é a seguinte: o que é que acontece com os juros que são pagos da dívida pública? Se esses juros estivessem sendo utilizados para construir fábricas, construir estradas, nós diríamos o seguinte: o caráter insaciável da nossa elite estaria mantido, porém ela estaria investindo, desenvolvendo as forças produtivas do país. Alguma coisa iria sobrar para o povo, emprego e um aumento de produção. Mas o que a nossa elite não faz, não é isso não. Ela ou compra mais títulos de dívida pública, ou seja, aplica em mais títulos de dívida pública, por isso a nossa dívida cresce sem parar, um juro muito alto e uma avidez por comprá-la, agora para poder ter mais gente comprando
reduzir o imposto de renda a zero do aplicador estrangeiro. Então, o brasileiro vira aplicador estrangeiro, compra título de dívida pública e não paga imposto de renda. Já era, porque a estimativa é que existem 95 bilhões de dólares de aplicações brasileiras no exterior. E deve existir entre 25 a 26 bilhões de dólares de hot money, dinheiro que gira a curtíssimo prazo dentro do país, que o doutor Meirelles fez a generosidade de passar a exigir apenas registro de entrada e saída, só isso. Tanto que eu costumo chamar esse capital de capital boteleiro, porque ele entra e sai com a maior rapidez, dá uma rapidinha no mercado de capitais e vai embora. Outros, mais tecnicamente, gostam de chamar capital de curto prazo. Alguns que não são tão obscenos quanto esse velho, chamam de capital cigano. Eu, como respeito os ciganos, e acho que o cigano não tem essa mobilidade assim tão acho que a expressão correta devia ser capital boteleiro. Mas quem é que vem para o motel? Os brasileiros que levam fundos para o Caribe, viram transnacionais e entram no mercado. O doutor Meirelles abençoa, retira imposto de renda. Está tudo em casa. Deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Um quadro desse, por que a elite vai estar inconfortável? Ela só está inconfortável porque tem problema de quê? Assalto, sequestro, etc. Está certo? Mas o compromisso com o povo ela nunca teve. E o compromisso com a nação desapareceu também. Bom, nesse momento, vocês poderiam dizer o seguinte: atendendo a um convite da EPET de uma série de outras entidades, eu, ao invés de ir para casa para descansar, cada um de vocês pensaria assim, ao invés de ir para casa para descansar, eu vim para a BI para ouvir de um velho uma condenação a nada para o Brasil. Porque se você tem uma elite que não tem compromisso com o povo e que não tem mais compromisso com a nação, como é que se fala de projeto nacional? Terminei a primeira parte da minha palestra, vou para a segunda. Eu vou dizer, nós temos que discutir com a maior profundidade as questões ligadas à organização produtiva. Essas questões ligadas à organização produtiva foram questões discutidas de forma absolutamente apaixonada pelo mundo, em cima de uma temática clássica que era a divisão capital-trabalho, não é isso? Quer dizer, a organização produtiva será o quê? Do capital dominando a sociedade ou será do trabalho dominando? Então, você teve toda uma linha que vai do socialismo utópico ao socialismo científico para tentar verificar qual a possibilidade de fazer a rotação entre o capitalismo e o socialismo. Depois de mais de 150 anos de experiência, de tentativas, e não foi por falta de tentativas, eu acho que tentar insistir nesse corte, capital-trabalho, não nos leva a lugar nenhum. Razões pelas quais não nos leva. Primeiro, uma razão de natureza epistemológica, que é o seguinte: o capital é tão astuto que ele se concentra, mas ele não se perfila. O que eu quero dizer é o seguinte: a hipótese da Revolução Socialista sempre foi que os ricos serão cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Todos os pobres serão convertidos em apenas vendedores da força de trabalho e o capital compra o trabalho. Como na equação a longo prazo vai diminuindo o número dos ricos e aumentando o número dos pobres, tem um momento que os pobres, o quê? Trabalhadores do mundo univos, e surgirá o quê? Com a revolução, uma nova sociedade. Bom, eu nunca embarquei nessa. Essa que é a verdade. Nunca acreditei nisso, que o caminho fosse tão simples. Hoje, eu tenho absoluta certeza para dizer onde é que é muito mais complicado do que se imagina. Onde é que está a complicação? A complicação está em que o capital não reduz toda a mão de obra vendedora de força de trabalho, não. O capital cria satélites e o capital reinventa formas do passado. Bom, eu gosto muito de fazer a demonstração, porque eu acho que essa coisa tem que ser demonstrada de maneira muito clara, para ninguém ter dúvida. Pegando a indústria automobilística. Por que eu pego a automobilística?
Porque a automobilística foi a indústria símbolo, paradigma da segunda Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial, ninguém sabe direito ainda por onde vem, por onde vai, e nem ninguém sabe qual é a indústria paradigma dela. Essa ideia de que é a informática e tal, eu tenho sérias dúvidas a respeito. O que eu quero dizer aos senhores é que o mundo do automóvel, à primeira vista, permitiria ver com nitidez a ideia da concentração do capital e da proletarização. Onde é que está a concentração do capital? Cada vez mais são poucas, menor o número de montadoras de capital a nível mundial. Cada vez mais essas montadoras operam com multiplantas em multimercados, em multipaíses. Tendem, inclusive, a construir o que eles chamam de carro mundial. Aí estaria o capital extremamente concentrado. Do outro lado, estaria o quê? O proletário empregado na indústria metalmecânica, que no caso brasileiro foi o metalúrgico do ABC. Não é mais porque a indústria automobilística já se espalhou no Brasil. Mas, em tese, você teria de um lado o quê? As montadoras, do outro lado o quê? Os sindicatos de vanguarda, do operariado de vanguarda, os metalúrgicos, tá? Se a organização do capitalismo fosse isso, mais cedo ou mais tarde poderia haver o quê? A revolução social. Mas o mundo do automóvel é muito mais complicado que essa equação. Para começar, tem o quê? Tem uma quantidade gigantesca, imensa, de empresas que estão ligadas ao complexo metalmecânico. Eu não estou falando das indústrias de autopeças, não, porque essas são tão concentradas quanto os fabricantes de automóveis. Eu estou falando do comerciante de carro de segunda mão, do comerciante de ferro velho. Eu estou falando de todo um elenco de empresas que surgem como emanações do mundo do automóvel. Mas eu estou falando mais. Eu estou falando do taxista. O taxista é o quê? Bom, a expressão técnica, autônomo. Autônomo não quer dizer nada. É burguês ou é proletário? É dono do capital ou vendedor da força de trabalho? Não coloque essa prova em nenhuma prova de ciência social, não, porque se for rigoroso, o cara vai ter muita dificuldade de responder. Primeiro que tem taxista de todo tipo. Tem taxista que aluga carro de um capitalista que é dono da frota de carro e paga diária. Esse sujeito, na verdade, é quase que um proletário, sem carteira assinada. É o tal, como é que tem o nome? Tem o nome de diarista. Mas tem o cara que é dono do próprio carro. Mas sabe que ele valoriza mais? Não é o carro. O verdadeiro valor é a licença, que eles chamam de autonomia, que é a concessão dada pela prefeitura para ele poder ter o carro explorando. Vale mais que o automóvel, que o carro propriamente dito. Então, na verdade, ele não é o tal autônomo, não é proprietário do automóvel. Ele é proprietário da autonomia, que tem um complemento chamado automóvel. Então, na verdade, é um invisível. Ora, a autonomia só consegue ser transacionada se alguém no Detran concordar, e aí já começa todo um jogo muito complicado. Né? Onde muitos são assim, é o filho do autônomo que não herdou, mas continua operando o pai em casa. Tem tudo. Tem de um tudo. Mas, por favor, não me chamem de burgueses. Mas também não são proletários. Bom, eu joguei o problema com o automóvel. Se eu jogar com o caminhão, não é diferente o problema, só que no caso do caminhão o valor é maior. Mas esse personagem ainda é fácil de entender. Ele é sociologicamente contemporâneo ao metalúrgico do ABC e ao dono de uma empresa capitalista moderna, ou dono de uma empresa capitalista moderna. A figura complicada não é essa. A figura complicada vai aparecer na hora em que você descobre que existe um sujeito chamado flanelinha. O que é o flanelinha? O flanelinha é um cara que cobra pelo estacionamento provisório do carro num espaço público.
O espaço é público, porém ele cobra o estacionamento. Ele cobra o estacionamento autorizado por alguém? Não. Às vezes autorizado pelo cabo da PM, que recolhe todo dia uma fezinha dos caras que estão ali. Eu vou chamar esse cabo da PM de o príncipe. E vou considerar esse cavaleiro que está ali cobrando o estacionamento igual ao homem que na Idade Média cobrava para o cavalo passar pelo Val de Rio. É a mesma coisa. Ele cobrava um direito de passagem. O direito de passagem era cedido geralmente pelo senhor feudal, que era o príncipe, permitia que ele cobrasse aquilo. Agora, flanelinha, é burguês ou é proletário? É dono do capital ou vendedor de força de trabalho? Ninguém quer comprar a força de trabalho dele. Ele, na verdade, ele é uma espécie de seguro contra a destruição que ele mesmo pode fazer se você não der o dinheirinho para ele. Ou não? Não é? Ele vende um seguro de proteção ao automóvel para não ser arranhado. Não é assim? É ou não é? É uma figura complicadíssima. Agora eu vou dizer uma coisa ao senhor. Tem mais flanelinha que operário metalúrgico do ABC. Sabia? São mais numerosos os flanelinhas que os operários metalúrgicos. Mas eu vou seguir em frente. Toda a teoria da formação dos atores sociais imaginava o seguinte: o capital concentra e destrói a base da produção artesanal. O artesão, deixando de ser dono dos instrumentos de produção e do material necessário para exercer sua atividade, vira um proletário, só tem o seu tempo de trabalho para vender. Então, a essência da transformação capitalista era desapropriar o quê? As ferramentas, as materiais e o domínio da técnica complexa. Porque interessava que o operário fosse um idiota que pudesse fazer um único gesto. No limite é o Carlitos, o Carlitos que vai apertando o quarto botão da roda e meio desesperado aperta, só sabia apertar botão, o quarto botão. Né? A linha fordista é isso. Você organiza o tempo, simplifica o gesto e cria o trabalhador coletivo. Né? Então, o desenvolvimento capitalista era a morte do artesão. Lê do engano, porque o automóvel recriou o artesão. Qual é a idade média do caminhão brasileiro? Vocês têm ideia? Estradeiro é 17 anos. Mais de 60% dos automóveis no Brasil têm 10 anos ou mais. Eu acho que existe uma coisa que eu chamo geriatria do objeto durável. A ordem capitalista quer fazer com que o objeto seja o menos durável possível. Por isso impregna com técnicas de benchmarking, marketing, etc., para fazer com que você tenha desejo absoluto por estrupar o objeto novo. O que é que aconteceu? O povo inventa a geriatria do objeto. E surge o quê? O mecânico de beira de estrada, que conhece todo o motor e refaz a peça do motor quando a fábrica deixou de fazê-lo. Num torno no fundo do quintal. Esse é o neo-artesão. Reapareceu uma figura da Idade Média, nascido pelo automóvel. Ele é o geriatra, o homem que garante a terceira idade do automóvel. Ele é subversivo em relação ao interesse da indústria. Porém, é, ao mesmo tempo, viabilizador da indústria. Sabe por quê? Porque, dialeticamente, o que é que ele faz? Ele, ao esticar a vida do automóvel, ele barateia o automóvel na sua segunda, terceira reciclagem. Ao reduzir o seu preço, cria o mercado de segunda, terceira, quarta e quinta mão, que é o mercado que permite que haja a primeira mão. É uma invenção do demo típica de país subdesenvolvido, porque em país desenvolvido o automóvel, no final de 2 anos, já está tão depreciado que vira sucata e vai para a reciclagem. Aqui não, a gente vai mantendo ele vivo. Eu sempre digo que tem 2 artesãos básicos.
ligados ao automóvel, que é o mecânico de beira de estrada, que é um gênio mecânico, e o Ivo Pitangui da lanternagem, que consegue recuperar qualquer coisa. São figuras que pertenceriam a um passado a ser destruído pelo capital. E o capital o recriou dentro do nosso espaço social. O que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: tem muito mais mecânico de beira de estrada e muito mais Ivo Pitangui de lanternagem do que operários do ABC. Eu não vou continuar a lista. O que eu vou dizer a vocês é o seguinte: a ideia de que a lógica do capital organizaria de um lado o capital e do outro lado o proletário é uma ideia boba, negada historicamente pela recriação de variadíssimos atores sociais que não são nem capitalistas, nem empresários, nem proletários. Bom, então o tecido social é de uma enorme complexidade. E ele é tão mais complexo quanto mais periférico o país é no mundo. Por quê? Porque o país que é periférico no mundo pode ter esse major que vai no Cazaquistão para ir para a Lua. E tem o quê? O coletor primitivo que vive do que coleta diretamente da natureza. Um país como o Brasil tem todos os tempos históricos. Se nós o cortássemos, é como se fosse uma zona geológica em que você tem todos os tempos. Mas eles não estão só superpostos. Todos eles formam alicerce da sociedade brasileira. Por isso é que o Brasil é tão difícil de entender. Está claro? Imagina, entre o Gerdau e o Yanomami, qual é a similitude? O que eu quis dizer a vocês é que o tema da organização produtiva é decisivo. Por quê? Porque a economia não determina a política. É a política que determina a economia. Mas são os atores sociais, os protagonismos sociais, que dão base ao processo político. Eu posso dizer uma coisa a vocês: se depender da elite brasileira, não há nem povo, nem nação brasileira. Então, dispense a elite para pensar projeto nacional. Tem um presente que ela vai operar o tempo inteiro para impedir o projeto nacional brasileiro. Porque ela está se dando muito bem com a estagnação da economia brasileira, com o parasitismo da dívida pública brasileira, com a sua imensa lucratividade. Vocês têm ideia do que acontece com os lucros nos bancos no Brasil nos últimos anos? Tem crescido em termos reais mais de 30% ao ano. São os bancos mais lucrativos do planeta. Vocês acham que a FEBRABAN vai ter qualquer interesse em desenvolver as forças produtivas da economia brasileira? Ou que o mercado de capitais, o Dr. Paulo Guedes, do IBMEC, vai ter qualquer interesse em desenvolver as forças produtivas da economia brasileira? Projeto nacional é uma coisa, segundo o discurso deles, o quê? Antiquada, antediluviana. Eu sou insultado toda hora, eu sou considerado o quê? Uma figura das trevas. Senhores, se depender da elite brasileira, não haverá projeto nacional brasileiro. Ponto. Agora vamos virar o jogo para o outro lado. Quem são os possíveis protagonistas do Brasil? Vamos começar a botar o olho no lanterninha, no mecânico de beira de estrada, no Ivo Pitangui da lanternagem, no comerciante de ferro velho, no comerciante de carro de segunda mão. Vamos começar a olhar os outros protagonistas do Brasil. O grande problema é o seguinte: a nossa classe média está tão mesmerizada pelo espetáculo da sociedade que não olha o povo brasileiro. Ao falar de organização produtiva e social, nós temos que começar a olhar o que existe nesse Brasil que está acontecendo. Porque eu tenho que fazer um catálogo de coisas positivas dentro do Brasil. Porque senão essa reunião termina como o quê? Um banho de água gelada. Aí mais ou menos restaria a nós o quê? Ante a iminência de uma tuberculose, dançar o tango argentino, como o poeta já recomendou. Não é isso que nós vamos fazer. Nós temos que perceber o seguinte:
onde é que estão os protagonistas que podem dar sustentabilidade ao projeto nacional? Necessariamente eu não posso procurar na elite. Tem uma coisa chamada contra-elite. Mas a contra-elite pode debraterar, fazer uma conferência aqui na BI. Olha o outro cara daqui da contra-elite do meu lado, muito simpático, etc. Velhão de briga velho aqui, brigador antigo, né? Mas esse esforço que a gente faz é mais ou menos um esforço para confirmar que nós não somos o quê? Coniventes com o crime contra o povo e o desprezo pela nação brasileira que é praticada pelas elites. Mas nós somos elites também. Olha a gravata que eu uso, é de seda. Eu não consigo nem imaginar o que é viver com um salário mínimo. Não consigo nem imaginar. Porém, 40% do povo brasileiro ganha menos do que isso. Menos! Onde é que estão os protagonistas do Brasil? É a tal questão da organização produtiva. Então eu quero começar a falar de coisas extremamente interessantes que vêm surgindo no Brasil. Por que surgem no Brasil? Porque o nosso povo tem uma característica que o torna absolutamente admirável. Sabe o que é? Sobrevive. Um povo que sobrevive a essa elite é um povo absolutamente, espantosamente competente. Aliás, se você deslocar o olhar para o povo, você começa a descobrir que o nosso povo cria continuamente estratégias de sobrevivência. De todos os lados. Cria com uma competência e com uma velocidade espantosa, não é? Nós temos um povo que é capaz de fazer coisas tão espetaculares quanto, eu gosto muito de dizer, que eu tenho um exemplinho pequeno, mas que eu acho muito interessante, que é o negócio do guardador de carro. Eu travei contato com isso quando, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui fazer uma conferência e, quando eu chego com o carro, um garoto com uma camiseta, tinha um desenho qualquer, assim, um nomezinho qualquer, o senhor pode deixar o carro conosco, olha aqui está o seu número, quando o senhor sair, o senhor procurou outra pessoa com a mesma camisa, fale o seu número, nós traremos o seu carro. Ele foi tão... Entreguei a chave. Tudo funcionou admiravelmente bem. Por acaso, 2 semanas depois, eu fui a uma festa de um casamento em outra extremidade da cidade. Quando eu estacionei o carro, o mesmo garoto apareceu na minha frente. Ele até lá, fez uma... Você já sabe como é que é? Eu não resisti, perguntei, escuta aqui, tu estavas lá, agora está aqui. Eu disse, nós temos serviços organizados, como é que é isso? Nós temos um colega nosso que pesquisa formaturas, casamentos, abertura de exposições de museus. E nós temos uma equipe e nós vamos. Eu não sei se tem firma organizada, não. Já era o flanelinha, evoluindo para uma forma de prestação de serviço ultra sofisticada. O nosso povo copia e adapta para a sua sobrevivência, faz uma espécie de clone da nossa sociedade. Aliás, ele não podia sobreviver se não fosse assim. Está inteiramente errado o discurso que existem 2 Brasis, não é verdade. Há um único Brasil com muitas caras, porque está tudo entremesclado. Que eu quero dizer uma coisa a vocês. As relações de interpenetração são brutais. Porque o mesmo condomínio fechado da Barra da Tijuca utiliza os serviços lícitos e ilícitos prestados pela favela do Rio das Pedras. Não há 2 Brasis. Há uma relação simbiótica entre esse Brasil, povão da sobrevivência, e o outro Brasil que somos nós. E as elites por cima da gente, obviamente. É claro, e está aqui o Zé Carlos nervoso já da cadeira, dizendo, Lessa, você quer congelar o status quo? Não. Eu quero ganhar o apoio desse status quo para modificar o cenário. A solução é emprego, minha gente. A solução é emprego com carteira assinada, com justiça de trabalho, com proteção social.
Mas para isso é preciso que o país volte a crescer, para isso é preciso que o país seja um projeto nacional, para isso é preciso que o país faça uma política de inclusão social. Mas se nós continuamos a não dar bola para o povo, repetimos Dom Pedro I, como é que é? Tudo para o povo e nada pelo povo. Só que o para esquece, fica o não pelo, que todos nós praticamos. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não há nenhuma orientação realmente populista que dê ao povo a segurança de que há uma cumplicidade e um compromisso com as condições em que esse povo sobrevive. Organização produtiva é prestar atenção em tudo que o povo faz para conseguir sobreviver. Eu agora vou falar de coisas mais avançadas. Eu vou terminando por aqui. Micro e pequena empresa. Tem uma ideologização enorme em toda a micro e pequena empresa, dizendo o seguinte: a microempresa que gera emprego, a microempresa que permite a sobrevivência, etc. Isso é correto do ponto de vista formal, mas a sociedade, não há nenhuma sociedade que esteja fundada em micro e pequena empresa. Se você não tiver a grande empresa, não tiver a Petrobras da vida, a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, não tiver um Gerdau brasileiro, uma Brahma não belga e coisas assim, você está mal. Bom, mas você não tem isto mais. Então tem o quê? Tem micro e pequena, por todos os lados. Então deixa de lado o engenheiro que comprou a carrocinha de pipoca. Esse cara é um desempregado, ponto. Não é microempresa nenhuma. Mas tem elencos de microempresa. Às vezes até dentro do ilícito. Tem cadeias de microempresa no ilícito, né? Uma cadeia muito bonita é, por exemplo, a cadeia cujo último elo é a sacoleira. Porque ela começa onde? Começa numa fábrica que é ilegal, que subcontrata com gente que não tem emprego a fazer a peça, monta as confecções, vende para o atacadista ilegal, que suborna a polícia rodoviária para poder deslocar a mercadoria, que, por sua vez, entrega para distribuição para as sacoleiras ou para os ambulantes de rua, para os camelôs de rua. Você tem uma cadeia inteira produtiva, toda ela ilegal e que funciona muito bem. Se você acabar com ela, vão ser o quê? Mais uns 300 ou 400 mil desempregados absolutos. Não, podia... Mas não vou falar dessas, não. Eu vou falar das que dão certo. Muito certo. Houve um momento em que o calçado foi deixado de lado e surgiu como ícone da modernidade o tênis. E aí tinha umas referências que eram o tênis Adidas, o tênis Nike, etc. Aí surgiram os mineiros que começaram a produzir legítimos Nike e Adidas lá no altiplano. Eles aprenderam a falsificar esse negócio muito bem. Você sabe que falsificar é fazer engenharia reversa de alguma coisa, né? O nome elegante é engenharia reversa. O nome... Mas a engenharia reversa é falsificar, ué. Penetrar na intimidade da coisa a partir da coisa. É um negócio fantástico. Esses caras que fazem engenharia reversa passam a saber mais da coisa do que o próprio sujeito que bolou o processo de fabricação. O artesão em beira de estrada, mecânico de beira de estrada, faz engenharia reversa de qualquer caminhão. Mantém trator funcionando 40 anos. É um gênio. Então, o que aconteceu? Esses mineiros começaram a falsificar. Tiveram um sucesso enorme. Dominaram todas as técnicas de produção de tênis, de calçados esportivos. A partir de um certo momento, começaram a se organizar. Hoje são 700 empresas que, em conjunto, produzem mais de 51% do calçado esportivo do Brasil. Tem uma marca própria, tem central de compras de matérias-primas, central de certificação de produto, laboratórios para testar e para planejar novos modelos, fazem um catálogo trilíngue e exportam.
Essa empresa, que é formada por 700 empresas, tem 17 mil trabalhadores, existe toda ela numa pequena cidade a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Nunca Nike e Adidas vão comprar essa gente. Eles nunca virarão belgas, nem terão uma fundação em Amsterdã. Serão sempre nacionais, calçando os pés predominantemente nacionais brasileiros. Eu conheci uma senhora em Minas Gerais que era maravilhosa, porque ela era a própria síntese cultural brasileira. Ela que tinha um gadinho leiteiro, quando uma vaca tinha mamite, e mamite é muito perigoso, porque se não for tratado, bem tratado, perde a teta da vaca. Ela fazia o seguinte, ela tinha um Santo Antônio que ela achava ótimo, ela cortava um pedacinho da madeira do Santo Antônio e queimava. Ela fumava um charuto, ela botava folha de arruda lá no estábulo e chamava o veterinário. Ela cercava por todos os lados. Ela cercava com a matriz portuguesa, com a matriz índia, com a matriz africana e com a tecnologia moderna. Esse é o povo brasileiro. Muito obrigado.